E logo depois disso, eu conheci o João. Então, né, numa festa de uma professora da escola, conheci o João. E ele começou, então, descobriu que eu era crente, começou a tirar o evangelho de mim. Fazia 1000 perguntas, né? E eu já estava interessada nele, achava ele uma gracinha, né, e tal. Enfim, aquilo me fez levar o João em casa. E ele pediu meu pai para namorar. E meu pai ainda falou assim comigo: você me custa arrumar um namorado. Quando você arruma um namorado que não acredita nas mesmas coisas que a gente acredita, né? Eu falei assim: pai, mas ele tem muita sede de Deus, pai. Ele tem muita Ele não sede. acreditava, Ele acreditava, sim, mas na cabeça do meu pai, ele ainda não era... Era muito, né, imaturo com relação a isso. Exatamente. Eu falei, não, então, esse menino não é crente, né, tal. E, na verdade, o João começou a frequentar a igreja comigo. E eu fazia teatro na igreja na época, eu sempre amei as artes. Eu fazia teatro na igreja, e a líder do teatro convidou o João para entrar. Aquilo gerou um desconforto no grupo. Porque ele não é crente. Como é que ele vai fazer parte de um grupo evangelístico de teatro? Né? A Vitória falou: conversem com Deus, porque foi uma direção de Deus. E todo ensaio a gente tinha uma reunião de oração, antes de começar o ensaio. E numa dessas reuniões de oração, o João entregou a vida dele para Jesus. Ele chorava muito. Né? E de vez em quando ele me perguntava assim: eu já tive uma experiência com Jesus? Né? Aí eu falava assim: ainda não, João. O dia que você tiver, ninguém vai precisar te dizer, você vai saber. Aí ele: tá bom, sabe? E aí, só que na igreja tinha uma expectativa de quem ia ser meu namorado. Eu tinha 19 anos, nunca tinha namorado com ninguém. Sabe aqueles ideais que as pessoas vão criando? Chegando na hora, já quem vai ser? Quem vai ser? E aí chegou o rapaz de fora, né? Então, pessoas da igreja acolheram o João. E outras pessoas da igreja rejeitaram o João. Como ele entregou a vida dele para Jesus ali naquela reunião de teatro, eu entendi que se ele ficasse ali naquele ambiente, com aquelas pessoas tratando ele daquela forma, ele não ia crescer espiritualmente. Então, nós fomos para Lagoinha, nessa época, né? E ele já tinha ido à Lagoinha assistir uma peça que eu estava apresentando lá, num congresso de jovens, com o grupo de teatro da Peniel. E ele se apaixonou pela Lagoinha. Eu falei assim: vamos lá assistir um culto de domingo de manhã? Vamos. E fomos, e ele se apaixonou, né? E falou assim: eu quero ficar aqui. Ele se sentiu acolhido, né? E era novo para nós dois, então nós dois estávamos entrando em algo novo. E ali nós começamos, ele entrou na classe de batismo, se batizou. Ele se batizou em janeiro, no mês de julho nós nos casamos, depois de 2 anos e meio de namoro. Vocês conversavam já desde o começo sobre casamento? Como eram ou foi indo de leve? Foi indo, né? A gente foi... eu sabia que eu queria me casar, né? E ele também. Ele tinha o desejo de se casar novo, de se casar jovem, né? Eu não quero ficar esperando muito para casar, né? Eu ficava pensando, meu Deus. Aí, quando foi dezembro de 1989, ele chegou para o meu pai e falou assim: seu GG, eu vim conversar com o senhor porque eu e a Helena queremos casar. O que aconteceu? Em outubro, nós ficamos noivos. Ele me pediu em casamento, né? E aí, em dezembro, ele falou assim: nós queremos nos casar no ano que vem. Aí o meu pai assustou, falou assim: João, mas vocês não têm praticamente nada, você não tem emprego ainda, porque o João estava fazendo faculdade e estágio de matemática. Ele: não, nós precisamos da bênção do senhor. Se o senhor abençoar, a gente sabe que Deus vai abrir as portas. E assim foi. Meu pai abençoou, falou: olha, eu abençoo vocês, mas meio assim, incrédulo, né? Sim. Mas Deus foi fazendo assim as coisas acontecerem, né? Ele foi efetivado numa escola como professor de matemática, começou muito bem, já ganhando um bom salário, as coisas foram destravando, a gente entrou no financiamento de um apartamento, sabe como as coisas foram cooperando, acontecendo, e nós nos casamos, né? Só que aí, o que aconteceu, Karina? Como eu tinha tido essa experiência ruim na outra igreja, dele ser rejeitado e tudo, eu falei: se eu vou para Lagoinha, que é uma igreja grande, ninguém lá vai me amolar. Eu não vou dar satisfação da minha vida para ninguém. Isso é um perigo. Porque a igreja existe para que haja comunhão, para que a gente seja protegido nessa comunhão. E muitas pessoas buscam um lugar que elas vão ficar assim, anônimas. Anônimas, né? escondidas, ali só recebendo, ouvindo, sem poder externar aquilo que elas estão sentindo e serem tratadas. Serem curadas, né? O lugar da gente amar é um lugar também que pode nos ferir, né? Mas onde também somos curados. A gente não pode ter medo de amar, né? E o Senhor usa pessoas. Assim como Satanás usa pessoas para nos ferir, Deus usa pessoas para nos curar, né? Essa comunhão não é frequentar uma igreja, é ser igreja, né? É participar
daquele organismo vivo, daquela família. E toda família tem BO. Sim. Toda família tem seus desafios, né? Mas o amor cobre multidão de pecados. E aí a gente vai exercitando o perdão, né? Andando a segunda milha, sendo perdoado também, porque a gente tem a ilusão de que a gente só é ferido, só é vítima. Mas a gente também fere, né? Mas ali naqueles primeiros momentos de Lagoinha, eu fiquei totalmente recuada, né? E aí fui abraçando as coisas do mundo. Fui cantando em bares do mundo. Eu vivi uma vida dupla. Eu nunca saí da igreja, mas eu vivi uma vida dupla. Uma falsa espiritualidade. E para mim estava tudo bem, eu estava ótima. Ninguém se metia na minha vida. Né? Até que um dia minha mãe chegou lá em casa durante a semana, Karina. Eu tinha uns 2 anos de casada, 1 ano e meio talvez. Minha mãe chegou lá em casa e falou assim, eu falei, o que foi, mãe? Minha mãe nunca ia em casa em dias de semana, assim. Ela foi à tarde, no horário que o João estava trabalhando. E falou assim, eu vim aqui porque Deus me mandou. Aí eu abri o interfone, ela entrou. E ela falou assim, filha, eu fui numa reunião de oração ontem, lá na igreja, e Deus usou uma pessoa em profecia. E Deus mandou um recado para você. Eu estremeci. Ela falou assim, Deus manda te dizer, eu não entendi nada, mas você deve entender, que 1000 vezes melhor é estar na minha casa e na minha presença. Aí eu comecei a chorar, falei, faz todo sentido, mãe, faz todo sentido. Né? Porque eu cantava no mundo, e eu achava que estava tudo bem, mas eu comecei a não sentir paz. Né? A paz foi embora. E aí eu falei assim, ah, não. Se for para eu cantar o que eu quero cantar, música popular brasileira, bossa nova, se não for para cantar o que eu quero cantar, ô Deus, então tira a minha voz. Fiz essa oração. Aí perdeu a voz. Não foi imediatamente, não. Aí, beleza, larguei o que eu estava fazendo no mundo, mesmo a contragosto, a história de negar você mesmo. Né? Obedece. Obedece que a bênção vem. É mais rápido. É mais rápido. A gente aprendendo. A gente adia muito a bênção porque a gente resiste. Né? E aí eu obedeci. E larguei tudo que eu estava fazendo no mundo. Me concentrei na igreja. Mas na igreja eu pensava assim, onde aqui que eu vou me encaixar? Eu não gostava. Você não ficava satisfeita também ao mesmo tempo? O único grupo que eu gostava na igreja, que eu achava criativo, legal, bacana, era um grupo que já estava fechado, não tinha teste, não tinha vaga. Né? E aí o João se envolveu com uma banda lá da igreja, tocando teclado e tal. Eu fiz alguns solos com essa banda, não querendo também me envolver muito. Aí o regente do El Chamar, que tinha a base do Diante do Trono, né? O grupo Diante do Trono, era a orquestra do Diante do Trono. Nesse grupo estava a Ana Paula, né? O André, a Renata, enfim. E muitas pessoas da formação do Diante do Trono, era o El Chamar. E aí era esse grupo fechado. E o Robinho falou assim, olha, nós estamos precisando de uma contralto e de um tenor. E eu pensei em vocês dois. Vocês querem fazer um teste, ver se vocês gostam? Aquilo veio como uma resposta de Deus para mim. Né? E ali, dentro do El Chamar, Deus começou a me limpar, a me curar, a me confrontar, né? e a me fazer enxergar que eu estava vivendo dentro da igreja, mas totalmente distante da vontade dele. Por isso que ele falou, na minha casa e na minha presença. Não basta apenas estar em casa. Sim. Né? O filho pródigo foi embora, o irmão mais velho ficou em casa. Mas o irmão mais velho não tinha nenhuma intimidade com o pai. Né? Ele agia como um empregado. Ele pensava como um empregado, não como filho que desfruta da intimidade. E foi isso que Deus foi me mostrando. E ali começou uma jornada de cura, de aceitação. Ao mesmo tempo, as coisas que eu não percebia começaram a florar. Né? A inveja que eu tinha. Porque, como eu não me aceitava, tudo dos outros parecia melhor, mais bonito. A comparação, né? A comparação era todo o tempo. Então, a Ana Paula era uma solista no El Chamar. E eu pensava, é solista só porque é filha do pastor. Sabe aquelas histórias assim, né? E uma coisa leva a outra, né? Porque leva a comparação, que leva a inveja, a insatisfação, né? leva a raiva por aquilo que você tem, por que deu para ela, não deu para mim, né, e tal. E aí Deus começou a me confrontar, né, a mostrar como é que estava o meu coração, o estado do meu coração. Estava deplorável, Karina. Sim. Aí, num dia específico, né, o El Chamar ia cantar junto com um coral de São Paulo. Ia ser uma mostra, um ia cantar, outro ia cantar, um ia cantar, ia cantar. E eu fui convocada para o solo que eu fazia. No dia, eu falei assim, vou arrasar. Né?
E quem ia fazer o solo? Eu ia fazer o meu, a Ana Paula ia fazer o dela, e a Marluce, outra solista, ia fazer o dela. Eu pensei, é agora o meu momento. É o meu momento. O momento que Aí eu Deus amanheci me tirou a voz. sem voz, completamente afônica. E eu não ficava sem voz nunca. Até hoje a minha voz é muito resistente. Para eu perder a voz, eu tenho que abusar muito. Ou Deus tirar, né? Às vezes pode te silenciar, né? Porque ele me tira às vezes. Quando eu falo, ai Deus, eu achando que eu posso segurar a minha boca, mas às vezes é tanta vontade de dar uma resposta que ele tira. Para me ajudar, ele tira. Aí foi isso que ele fez comigo. E eu fui para o ensaio, a mostra seria no domingo. E sábado eu amanheci sem voz. Aí eu comecei a usar tudo quanto é remédio, fazer gargarejo e tudo. E a minha mãe falou assim, o que você fez? Por que você perdeu essa voz? Eu falei assim, não fiz nada, acordei assim. Né? E aí fui para o ensaio. Chegou no ensaio, o Robinho falou assim, Robinho, tô sem voz. O regente, ele falou assim, o que é isso? O que você fez com a sua voz? Eu falei, não fiz nada. Ele falou assim, canta aí, para ver se cantando sai. Não saía. Ele falou assim, ixi, Helena, mas quem sabe, até amanhã à noite dá tempo. Karina, eu fiquei o sábado inteiro e o domingo inteiro sem voz. Né? E nesse tempo que eu... E ele falou, poupa sua voz, não fala, fica calada, poupa sua voz. Eu fiquei calada nesses 2 dias. E nesses 2 dias Deus bradou. Eu falo que Deus não falou, ele bradou. Né? E ele me levou naquele dia. Se não for para cantar do jeito que eu quero, então tira. E o Senhor falou comigo, não é do jeito que você quer. A sua voz não foi te dada para você mesmo, para o seu envaidecimento, para você competir com ninguém. E aí eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor. E o Robinho falou, vai cantar. Eu só dublei, Karina. E não aguentei cantar nem o solo, nem nenhuma outra música. Eu dublava, fazendo número e chorava. Né? E foi um momento necessário. Sabe aquele momento de humilhação? É uma coisa entre você e Deus, não é uma coisa pública. Sabe? Apesar de eu estar publicamente, quem sabia que eu estava sem voz era o pessoal de eu chamar, e para eles aquilo era uma coisa comum, que podia acontecer com qualquer cantor. Mas para mim era uma lição, era um tete-a-tete com Deus. Né? E ali ele começou, eu falei assim, eu preciso te limpar.